Esse vídeo aqui é um papo de linguista, mas a gente não vai falar de um estudo específico. Se você acabou de chegar neste canal, sejam muito bem-vindos! Este é o meu espaço na internet, eu sou a Jana Viscardi, dona e proprietária deste modestíssimo espaço que atingiu 30 mil pessoas. Muitos parabéns para nós, eu sei que você está aí também batendo suas palmas. Você também pode me encontrar no janaviscardi.com.br. Se você quiser, você pode se inscrever na minha newsletter para receber uma coisinha assim de coração de vez em quando. E hoje nós estamos aqui porque Janaísa fica zapeando às vezes, porque está me faltando tempo, o Instagram. E eu sigo pessoas de diferentes espectros, ideias e opiniões. E eu estava bem tranquila vendo uma postagem de uma professora de português. E aí, uma pessoa perguntou assim: e com relação ao X? O que é que você acha? Esse X e aquele X, ao invés de escrever os meninos, colocar esse X ao invés do O no final. Ao que a professora de português, muitíssimo famosa na internet, respondeu: é uma idiotice. É uma idiotice. E aí, eu pensei, talvez eu devesse falar sobre isso. Então vamos lá, venha comigo. Tem aparecido, não só na fala, mas também na escrita, uma mudança que tem a ver com gênero. Vamos falar do português. O português tem masculino e feminino nas palavras. Então, o menino, a menina. Mas, diferente de outras línguas, você não tem uma coisa que se chama de gênero neutro, que existe, por exemplo, em alemão. Em alemão você tem der, que é o, die, que é a, e das, que é esse gênero neutro. O gênero neutro, no entanto, não necessariamente vai significar que aquela língua é uma língua inclusiva no sentido das reflexões sobre identidade de gênero. Ela significa que você tem um terceiro gênero disponível para classificar as palavras. Dito isso, aqui no português nós temos só feminino e masculino. Tudo bem até aqui? Só para dar esse tchan. Com as transformações que a sociedade vem sofrendo ao longo da sua história, a língua também vai sofrendo junto com ela essas transformações. Eu acho que a palavra sofrer aqui não é a melhor, mas é nesse sentido de que a língua aos poucos vai também passando por essas transformações, porque a língua ela está inserida em uma sociedade e, portanto, ela não é imutável. Haja vista o caso clássico, classiquésimo do você, que era vossa mercê. Se você estivesse lá, não sei, talvez 1700, eu não saberia dizer quando é que se usava vossa mercê, 1800, não sei bem, e você dissesse para uma pessoa assim: você tá falando vossa mercê hoje, mas lá nos anos 2000 você vai falar se. A pessoa ia te dizer: não, você perdeu a razão, não sabe o que está dizendo. Os puristas diriam: não, nós vamos barrar tudo isso através da gramática, porque a gramática diz que é vossa mercê. Mas cá estamos nós hoje, falando sem nenhum problema, sem frustrações, porque essa mudança linguística foi sendo incorporada na língua portuguesa e cá está ela hoje sendo utilizada por todos nós. Então, esses elementos são importantes para dizer que a gente, a princípio, diz a menina ou menino. E nos últimos tempos, eu não saberia dizer quanto tempo, algumas comunidades passaram a agregar o gênero neutro, que seria eminine. Você que me acompanha já deve ter visto que eu digo aqui bem-vindes, numa tentativa de justamente acolher o máximo possível de pessoas. E aí, você pode fazer aí o questionamento: mas esse menines eu uso para todo mundo, eu uso para pessoas trans não binárias. Pois bem, essa é uma reflexão que vai depender de comunidades e vai depender também de indivíduos, e aí há uma diferença aqui, portanto, significativa entre aquilo que é a maneira como você emprega essa linguagem quando você está atento ou atente a essa mudança linguística possível, ou a esse entendimento da lógica daquele momento da sociedade, e você se predispor a pensar sobre aquela mudança ou sobre aquela nova possibilidade de uso da língua. Então aí você vai dizer: eu na verdade pergunto para as pessoas, e como eu costumo usar menines quando eu quero falar com todo mundo. E aí, bom, enfim, vão ter usos diferentes aí, porque justamente é algo que está em mudança, é algo que está surgindo, e portanto, para se catalogar essa mudança, você teria que ouvir diferentes comunidades para entender onde essa mudança aparece e como ela aparece. Pois bem,
Menine é uma mudança que tá aqui, ó, no vocal. É uma mudança que é morfológica, ou seja, está no nível da palavra, o final da palavra se altera, e isso é algo que é complexo, porque as mudanças morfológicas não acontecem assim do dia para a noite, assim como também você simplesmente não começa a falar uma palavra e ela passa a existir. Mas as mudanças, a inclusão, por exemplo, de gírias, ela tem um processo que é diferente de uma mudança que é morfológica no nível da palavra, dentro da palavra. Menine é esse caso dessa mudança morfológica que é dentro. Já o caso do X, que é uma outra maneira de fazer isso, ou arroba, que é também uma outra maneira de fazer isso, são um pouco diferentes, porque o X e a arroba não são passíveis de vocalização. Você não consegue fazer olhês, meninos. Isso não existe em português, a gente não consegue vocalizar. Assim como esse arroba não é possível de ser vocalizado, digamos assim, de ser dito por nós. Então, são duas possibilidades de transformação que acontecem apenas na escrita. E aí a gente se pergunta, por que essas transformações estão acontecendo ou por que isso começa a pipocar em alguns contextos? Ora, a gente tem na gramática tradicional, a gente diz que existe o masculino genérico, digamos assim, quando você tem um homem e várias mulheres, pessoas transbinárias ou não binárias, e esse homem está presente. Na língua formal, você vai dizer boa tarde a todos. O que começou a acontecer é que as pessoas começaram a se questionar sobre esse boa tarde a todos. Por mais que o masculino seja entendido como neutro, o entendimento sobre o papel da mulher e do homem na sociedade e de como isso é representado na linguagem começou a fazer com que as pessoas dissessem: será que esse masculino genérico é uma boa ideia? E foi aí que surgiu, inclusive, o feminino genérico. Em algumas circunstâncias, as mulheres começaram a usar o feminino como genérico. E aí isso trouxe um arrombo também de frustração em muita gente, de dizer um absurdo, na gramática tá lá dizendo, é o masculino que é o genérico, o que é que custa usar essa forma? E aí, toda vez que a gente passa por essa fase de olhar para essas estruturas que são muito quadradinhas e que as pessoas estão muito acostumadas a elas, tem muita gente que se frustra de ver que esse chão que parecia tão sólido, na verdade, é vivo e é dinâmico, assim como, claro, que eu tô falando aqui, da língua que é viva e é dinâmica e que vai nos permitir, numa certa medida, ir fazendo algumas modificações, porque são os indivíduos que vivem aquela língua que vão experimentando a maneira como ela melhor se encaixa na nossa sociedade. Como eu disse antes, não são todas as transformações que acontecem do dia para a noite, mas a gente está falando aqui justamente dessas possibilidades, certo? Pois bem, então aí as pessoas começam a questionar a tal do masculino genérico e aí você tem essas outras formas aparecendo, tanto na fala quanto na escrita. E aí, quando essa professora de português disse que esse X é uma idiotice, é porque, na verdade, ela está olhando exclusivamente para a gramática e não está permitindo fazer uma reflexão que é fundamental quando a gente fala de língua. A gramática que ela usa, que ela considera tão fundamental, ela também é passível de transformação e, na verdade, aquele livro que ela usa já foi transformado. Aquilo que ela considera hoje como uma regra inabalável, na verdade, já foi mexido durante muito tempo. E, na verdade, essa manifestação de chamar de idiotice, essa transformação, essa possível mudança da língua e inclusão da língua, também denota um preconceito e uma distinção entre aquilo que é a língua e a prática da língua, é justamente as ações que estão acontecendo o tempo todo na língua. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque eu quero dizer a você que perguntou para essa moça se isso, o que ela achava disso e ela disse que era uma idiotice. Não é uma idiotice, é uma possibilidade de emprego de língua mais inclusiva que tenta justamente acolher maiores grupos de pessoas, porque se questiona justamente sobre o lugar desse masculino genérico. Isso significa que tudo acabou, que vocês estão acabando com a língua portuguesa? Não, não, o masculino genérico continua aí, mas na verdade as pessoas estão pensando e agindo sobre a língua como todo mundo faz todos os dias, da mesma maneira como se fez com o vossa mercê.
Podem ser diferentes as motivações e diferentes também os impactos que isso vai ter a longo prazo na mudança efetiva linguística, mas isso é um movimento de língua, ele está aí, está presente. E aí, quando a pessoa diz que é uma idiotice, ela está, na verdade, se furtando de fazer uma reflexão que é muito importante sobre a relação entre linguagem e gênero, sobre a relação entre linguagem e preconceito e, portanto, sobre a relação entre estruturas de poder e a linguagem. E essas estruturas de poder e as desigualdades de gênero que acontecem ainda hoje, elas não estão imunes à produção linguística. Elas podem aparecer na produção linguística e elas, portanto, podem passar a ser motivo de reflexão das pessoas e pauta para aqueles que estão olhando para a linguagem. E você que ensina a gramática normativa não está imune a essa reflexão. Você pode, na verdade, mostrar como é que isso aparece na língua, mas não negar ou fazer um julgamento negativo de valor sobre o surgimento disso na língua. São duas posturas que são bastante diferentes. E aí, nesse sentido, como eu já disse, furtar-se a essa discussão é justamente se esquecer que a língua é viva, é dinâmica e ela vai se transformando e se modificando ao longo do tempo. Você pode perguntar, Jana, mas então como é que funciona essa mudança? Agora que as pessoas começaram a falar, vai mudar e vai ser assim? Não. Você tem algumas maneiras de as coisas mudarem. Você pode fazer uma mudança que é legislativa, quando teve o novo acordo, por exemplo, gramatical da língua portuguesa. Essa foi uma forma legal, legislativa mesmo, de fazer uma mudança na língua. Essa mudança faz com que, por exemplo, qual é a diferença para esse tipo de mudança? É que você coloca órgãos oficiais, você muda livros, você dá prazo para que isso aconteça, mas você modifica de maneira estrutural, desde organismos, tipo instituições formais, de governo, instituições que se relacionam com aquele país e que traduzem documentos oficiais, os livros, as gramáticas. Isso promove uma mudança ali meio a fórceps e que vai trazendo essa dinâmica, digamos assim, de mudança. Isso é uma maneira de acontecer. Uma outra maneira são justamente essas adequações, essas acomodações, por exemplo, fonéticas, fonológicas, que a gente vai fazendo ao longo da história. Isso também é uma possibilidade. Uma gíria que aparece, uma mudança dentro de um contexto específico, aparece quando você tem algo culturalmente que é alterado ali, e aí você vai transformando isso na língua. Então, a mudança de linguística pode acontecer de várias maneiras. E como eu disse para vocês, existem aí teorias linguísticas que vão dizer que mudanças que estão dentro da estrutura da língua são mais difíceis de acontecer, mas alguns exemplos internacionais começam a mostrar que não necessariamente são impossíveis de acontecer. Tem o caso do sueco, por exemplo, que incluiu um pronome que é neutro, justamente pensando na questão da igualdade de gênero, e esse pronome ele vem sendo empregado. Isso também no inglês, de alguma medida, começa a aparecer em alguns textos, mas existem também movimentos que vão e voltam, que começam a ser utilizados por um conjunto, por uma comunidade, um conjunto de pessoas, mas depois não necessariamente se mantém. Então veja você que essa questão é muito complexa. Quando você quer mudar, incluir uma palavra, tem um peso, pode ser mais simples, por exemplo, uma gíria. Pode ser que essa gíria faça sentido só durante um período. Lá na mudança de 99 para 2000, por exemplo, eu me lembro da universidade da gente falar sobre o bug do milênio. Essa palavra entra ou não entra na entra ou não entra no dicionário, ela se fortalece, ou seja, ela vira uma palavra oficial da língua ou não. Naquela época, bug do milênio era algo que fazia muito sentido. Hoje, já em quase 2020, essa palavra já não faz sentido como fazia antes, por exemplo. Então, as palavras elas já podem, digamos assim, entrar e sair com mais facilidade, de acordo com algumas teorias linguísticas, enquanto essas mudanças estruturais dentro da língua, por exemplo, como menines, elas têm mais dificuldade de colar na língua, elas podem levar muito mais tempo para acontecer efetivamente, por uma questão que é de estrutura de língua mesmo, porque quando você fala menines, e eu teria que mudar também o artigo é uma categoria difícil de ser mexida, então seria esse menines. Só que em português, o que a gente faz? A gente combina os adjetivos, os pronomes, tudo que vem junto com o substantivo, a gente combina ali com aquele gênero. Quando eu uso menines, eu teria que dizer menines lindes. E eu teria que dizer esses menines lindes. Então, como seria fazer toda essa mudança estrutural? Ela não é simples, não significa que seja impossível, mas levaria muito mais tempo e precisaria de muito mais falantes engajados com essa transformação para que ela se consolide efetivamente. A Deborah Cameron, que é uma linguista que eu amo, disse num texto: as mudanças no sentido e nos usos das palavras, eles têm que ser negociados. Eles não podem nem ser impostos
e nem prevenidos. Apelando para alguma autoridade superior. Então, se essa mudança está em andamento, se a comunidade de fala está usando aqueles termos, aquelas formas, elas vão continuar usando. Não é alguém dizer para você não pode, que vai fazer com que você não use mais aquela forma. Senão a gramática normativa teria resolvido todos os, entre aspas, erros de português, que está dizendo lá que você não pode dizer as meninas vai e as pessoas estão dizendo as meninas vai. Então tá muito claro que não é assim que funciona a língua, justamente por ser viva e dinâmica, né? Nem a mudança vai acontecer do dia para noite. Leva tempo para que novas palavras se assentem e que novas, ou que caiam, né? E que novas palavras ganhem essa bagagem histórica que faz com que elas permaneçam. Eu acho esse vídeo um vídeo importante por muitíssimas razões. Quando a gente está falando aqui dessa mudança, ou dela ser uma pessoa chamada, essa possível mudança de idiotice, a gente está falando sobre um olhar que é muito restritivo sobre a linguagem, e esse olhar, efetivamente, sobre o que é a produção dos falantes, na verdade é um julgamento que não leva a lugar nenhum. Agora, um elemento importante que a gente tem aqui tem a ver com o quanto alguns desses usos são inclusivos de um lado, mas excluem do outro. No caso de menines, ele tanto é vocalizado, né, passível de ser dito, quanto pode ser escrito. Em contrapartida, o x e a arroba não são lidos. Então, quando você tem uma pessoa cega ou com baixa visão, que está tendo um leitor, um ledor, lendo o texto para ela, para essa pessoa, esse texto vai ficar confuso para essa pessoa justamente por conta desse X e dessa arroba. Então, depois de que se começou a utilizar o X e a arroba, começou a se refletir e entender que o ledor não era capaz de ler isso, e as pessoas começaram a pedir, olha gente, vamos maneirar no uso do X e da arroba, vamos encontrar outra alternativa, porque a pessoa segue com baixa visão não consegue ter esse texto lido para ela. Então, uma possibilidade também que a gente tem aqui hoje, já que é sempre tudo tão moderno, é que as pessoas que programam, pensam esses ledores, que na verdade pensem o que fazer, imaginem uma possibilidade, uma alternativa, para quando o ledor se esbarra com esse X ou essa arroba nos textos das pessoas que procuram ser inclusivas, trazendo esse X ou essa arroba para justamente tirar esse masculino genérico e colocar essa outra forma que seria mais inclusiva. Então, é importante que você pense sobre isso, porque várias pessoas vão deixar de ler, e quando você pensa sobre isso, você também está fazendo essa reflexão, e aí não tem uma resposta pronta aqui, você vai me dizer, ai Jane, então aí faz como? Eu excluo de um lado, incluo do outro. Então, essa é uma reflexão que é significativa, eu não tenho uma resposta pronta para dar para você, eu convido as pessoas que trabalham com programação a pensar isso também junto com as pessoas que pensam língua e linguagem. Existe um caminho para a gente não fazer com que o ledor barre quando ele chega, ou se perca quando ele chega no menines, com esse X e S no final? Se isso for possível, seria incrível. Se não, eu acho que o caminho seria usar a forma menines para evitar que as pessoas cegas e com baixa visão não tenham acesso a esse texto, que pode ser muito interessante para todas as pessoas, na verdade. E é isso. Então, não tem resposta pronta, duvidem da resposta pronta quando se fala em língua e linguagem, em comunicação. Essas respostas prontas, elas na verdade querem te vender uma fórmula mágica que não existe, e a graça de estudar língua e linguagem é justamente essa. Deixa aqui embaixo a sua experiência, você que me acompanha e que é cega ou que tem baixa visão, conta pra mim como é que isso funciona pra você, como é que aparece isso no ledor pra você, e vamos continuar refletindo sobre língua e linguagem. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Vamos fazer esse canal chegar a 100 mil inscritos neste ano de 2019. Que tal? Gostou da meta? Então vamos dobrar a meta. Um beijo, tchau, tchau.